Fala, turma, vocês estão bom? Estamos ao vivo para mais um Divercast. A gente está hoje no segundo episódio da série De Olho no Futuro. Hoje eu estou aqui com o Luiz Eduardo Falcão. Falcão, ele é prefeito de Patos de Minas e presidente da Associação Mineira de Municípios. Falcão, muito obrigado por ter aceito o convite, estar aqui com a gente conversando um pouquinho sobre a privatização da Copasa, sobre a política, sobre o futuro de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço a vocês pela oportunidade. Aproveito para já deixar aqui meu abraço a todos que estão nos acompanhando. Falcão, vou quebrar o protocolo um pouquinho aqui, já começar com política, mas com polêmica. É o interesse de toda a população mineira, que é a privatização da Copasa, e mesmo a grande maioria dos mineiros sendo contrária, mesmo você se posicionando contra a forma que estava sendo tocada a privatização, o governador ele não ouviu e tocou da mesma maneira. Em algum momento, o governador Zema ele chegou a sinalizar querer conversar com você, querer dialogar com você? Bom, em primeiro lugar, nós temos que deixar claro que quem assina contrato de saneamento, ou seja, quem assina contrato de água e esgoto, é prefeito, é prefeita. Esses serviços, eles são municipais, né? Acontecem nos municípios. Não é deputado, não é o governador, são os prefeitos que assinam esses contratos e mais do que isso, nós somos cobrados o tempo todo. Se um buraco da Copasa fica aberto ali, 3, 4, 5 dias, uma semana, 10 dias, um bairro onde falta água, se a gente tem uma tubulação às vezes que está sempre rompendo, causando interrupção no fornecimento de água, se o esgoto não é tratado, o prefeito ele é cobrado o tempo todo em relação a isso. Então, por mais que a Copasa seja uma empresa estatal, na verdade ela é uma sociedade de economia mista, né? Metade é do governo e metade já é privatizado, já é de acionistas, né? É uma empresa que presta serviço para município. Então não faz sentido você tocar qualquer projeto adiante relativamente à Copasa sem tratar com os prefeitos, com os municípios, que é quem está ali na ponta e conhece o problema de cada município, né? Cada município tem um problema, determinado bairro que falta água, uma estação de tratamento de esgoto que não funciona ou que às vezes nem existe. Então, nós não fomos procurados, não participamos do processo, é um direito do governo de Minas querer vender a empresa, ele submete isso à Assembleia Legislativa, é um direito da Assembleia aprovar ou não, mais de 50 deputados votaram aprovando a privatização. Agora a nossa preocupação é que é um projeto de lei de uma folha, muito simples, e agora sim chegou no momento em que é preciso discutir os detalhes de como esse processo vai acontecer, da venda da Copasa. E aí os municípios precisam ser ouvidos, e a gente fica feliz que o presidente da Copasa, ele foi substituído, inclusive. O presidente da Copasa ele foi demitido e foi nomeada, melhor dizendo, uma nova presidente, que agora sim está repetindo tudo que a gente sempre falou nos últimos meses, que quem assina contrato é prefeito, que os problemas estão nos municípios, que é preciso conversar com cada município para poder fazer a modelagem do contrato de cada cidade de acordo com as suas particularidades. E a lei federal ela permite isso. É isso que está escrito na lei, que é o marco regulatório do saneamento, que abriu esse mercado para que não fosse só empresas estatais. Quando uma empresa é desestatizada, ou seja, quando ela é vendida, uma empresa pública, os municípios não são obrigados a aceitar a nova empresa. Eles têm o direito, e mais do que isso, o dever de aceitar ou não renegociar o contrato, modelar o contrato de acordo com as prioridades da sua cidade, e é isso que está começando a acontecer agora. A Copasa finalmente começou a chamar cada prefeito, o que não estava acontecendo antes, e eu recebi a ligação da nova presidente da Copasa, dizendo exatamente isso, não, a partir de agora nós vamos chamar os prefeitos, vocês estão corretos, é preciso participar do processo, e mais do que isso, o Tribunal de Contas do Estado, ele nos colocou na mesa de conciliação, que é composta pelo Tribunal de Contas do Estado, pela AMM, que é a Associação Mineira dos Municípios, que hoje a gente preside, e pelo governo de Minas, pela Copasa. E essa negociação ela vai ser decisiva
para que as prerrogativas, os direitos dos municípios sejam respeitados. Porque, afinal de contas, água, saneamento básico, como o próprio nome já diz, é vital, é básico, né? É uma questão ali muito importante e não pode ser tratada de forma improvisada, de forma apressada. E a responsabilidade agora é nossa, por isso que eu tenho falado com todos os prefeitos em todas as regiões de Minas. A gente tem feito essas caravanas da AMM em cada região para levantar as principais demandas, e uma das questões que a gente está sempre tratando, como foi agora em Conceição do Mato Dentro, com mais de 30 prefeitos lá da região central, alguns também do Vale do Jequitinhonha, Mucuri, é exatamente isso. Não assine renovação com a Copasa sem discutir os detalhes do contrato. Você tem direito de criar a sua própria empresa, você tem direito de fazer a sua própria licitação e contratar outro, ou, se for o caso de continuar com a Copasa, com a empresa que vai comprar, né, a Copasa, que você possa fazer o seu contrato de acordo com a sua realidade. É até interessante você falar sobre isso, porque você chegou a dar uma declaração no finalzinho do ano passado, se eu não me engano, sobre justamente uma cartilha que os prefeitos estavam recebendo da Copasa. E você realmente chegou a aconselhar não assinar, não renovar e nem assinar novos acordos. Além disso, teve alguma pressão? Porque eu vi pouca movimentação dos prefeitos, poucos posicionamentos. Além dessa cartilha, houve alguma pressão para que os prefeitos não se posicionassem em relação a isso? Olha, o interesse do governo de Minas é vender a Copasa pelo maior valor possível. Isso é óbvio. E para vender pelo maior valor possível, ele precisa ter mais contratos. A Copasa precisa apresentar para os possíveis compradores, olha aqui, eu tenho tantos municípios com contrato assinado. Por isso que ela está mandando essa carta para todos os prefeitos, querendo que todo mundo assine e renove o contrato, para perder de vista e mostrar aquilo ali na hora de efetivar a venda. Então nós estamos com, literalmente, né, com a caneta na mão, né, não a faca e o queijo, a caneta na mão para falar, não, eu não vou assinar agora, eu quero discutir os detalhes do meu município aqui. Espera aí, o meu município precisa de uma estação de tratamento de esgoto, o outro às vezes precisa de uma estação de captação de água, né? Captação e distribuição de água, precisa aumentar os reservatórios, precisa colocar mais caixa d'água, precisa trocar a tubulação. Cada prefeito é que sabe disso. E se a gente assinar um contrato padrão, todo mundo o mesmo contrato, vai permanecer o problema que a gente tem com a Copasa hoje, onde o serviço é mal avaliado em muitos lugares, porque é aquele contrato ali padrão e você não consegue fazer a gestão do contrato, porque não tem penalidade, não tem multa, não tem mecanismos para você dia a dia punir, multar a Copasa, você não tem essa situação. Em Patos de Minas eu consegui fazer isso, por isso é que a gente tem defendido com muita firmeza essa pauta, porque eu vivi isso em Patos de Minas. A gente tinha lá muitos problemas com a Copasa, e ainda tem, mas melhorou demais. Por quê? Nós travamos uma briga com a Copasa, eu modelei uma licitação para tirar a Copasa de Patos de Minas. Meu município tem 170 mil habitantes, então é viável que uma empresa particular entre no lugar da Copasa. E a minha modelagem, ela previa o seguinte, que a nova empresa desse o melhor lance possível, inclusive para pagar a Copasa para ela sair, porque ela ainda tem contrato em Patos até 2038. Então a nova empresa, ela teria que indenizar a Copasa para sair, por conta desse período que ainda tem de contrato. E o que eu coloquei na modelagem? Redução de 15% da conta de água e esgoto, isso tudo em cima de estudos, muito complexo, muito técnico esse assunto. Mas tinha lá a redução de 15% na conta de água da população, a substituição de 90 quilômetros de tubulação de amianto, que é aquela tubulação velha com material de telha, né, brasilite, eternite, que aquilo nem usa mais. É uma tubulação de 50 anos atrás. E vive rompendo e causando falta d'água nos bairros e arrebentando as ruas da cidade, de tanto você abrir, corrigir aquilo. E é um problema que não se resolve definitivamente, né? E também ampliar a estação de tratamento de esgoto e tudo mais. E a Copasa, pressionada, acabou falando, não, peraí, eu faço tudo isso aí que você tá querendo fazer. Não precisa fazer a licitação, não. Então a gente conseguiu corrigir o contrato de Patos de Minas. É isso que eu quero para todos os municípios.
todos vão ter essa oportunidade agora, porque a lei federal ela dá essa prerrogativa. O que o próprio vice-governador já falou em entrevista, agora cada prefeito vai poder analisar a sua situação. Eu acho que é o entendimento do Tribunal de Contas também, e é o nosso entendimento. A minha pergunta ela foi mais no sentido de, houve aquela manifestação, mas foi uma manifestação até grande, né? Mas foi dos funcionários, foram dos sindicatos. Isso. Se os prefeitos tivessem ali, talvez, mobilizado a população, talvez os deputados não teriam nem coragem de aprovar a privatização naquele momento. Você entende que a forma como foi feita, na velocidade como foi feita, foi para tentar sair do período pré-eleitoral e não jogar isso na conta dos deputados? Eu vejo que tem uma leitura política, né, que o governo de Minas faz desde o início do primeiro mandato, porque sempre se falou nessas privatizações, da Copasa, da CEMIG, e o governo não encontrava clima ali na Assembleia para aprovar. Agora, a da Copasa eu vejo como um pouco menos complicada, tanto que foi aprovada, né, do que a da CEMIG, porque a Copasa não presta um bom serviço em muitos municípios. Então tem muita gente que já está de saco cheio, né? Tem deputados, por exemplo, a deputada Lúcia Falcão, minha esposa, ela representa lá Patos de Minas e a região. Na nossa região, o povo é revoltado com a Copasa. Então, muitos enxergam que a privatização é a saída, mas tem que ser uma privatização bem feita. Tudo depende da modelagem, assim como acontece com pedágio, em estrada e em qualquer área. O que é uma privatização bem feita numa estrada? Um pedágio com preço justo e duplicação. O que é mal feito? Não tem duplicação nenhuma, não tem nem terceira faixa e o pedágio mais caro do Brasil, que a gente tem visto aí em alguns lugares de Minas, inclusive na minha região, na BR-365. O que é uma concessão bem feita, por exemplo, de iluminação pública? Eu fiz uma PPP de iluminação pública no meu município, Patos de Minas. Eu consegui colocar LED em toda a cidade, ficou maravilhoso. Hoje é o melhor serviço que tem. Você tem 48 horas para trocar uma lâmpada queimada, telegestão, tudo informatizado, e ainda baixei a taxa de iluminação pública em 15%. Agora, se fosse mal feito, se fosse um negócio feito para olhar o interesse da empresa que vai pegar, teria aumentado a conta da população. Seria ineficiente o serviço. Na Copasa é a mesma coisa. Não cabe à MM entrar nesse embate, a MM é contra a privatização, é a favor da privatização, porque nós representamos 853 prefeitos e prefeitas. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Então eu não posso colocar a minha opinião pessoal no lugar do trabalho institucional. Qual que é o trabalho institucional? É falar, olha, vai avançar? Não vai? Mas nós temos que defender o direito de cada município. E o que é a prerrogativa de cada prefeito e prefeita nesse momento? Espera aí, vocês vão avançar com a privatização? Não vão, mas tem que ouvir os municípios. Esse processo tem que ser desenhado em cima das necessidades dos municípios, e não no interesse do governo do estado ou da empresa que eventualmente vai comprar a Copasa. Porque senão os problemas vão persistir nos municípios, vão continuar os problemas, ou até piorar, que é o medo de muita gente, principalmente nas menores cidades. Nós temos em Minas Gerais mais de 500 municípios com menos de 10 mil habitantes. A gente sabe que esses municípios eles dão prejuízo para a empresa, que é a Copasa ou outra que for assumir o serviço. Ele não dá lucro, ele dá prejuízo, porque a cidade é muito pequena. Então, como que funciona hoje? Cidades como Belo Horizonte, Contagem, Patos de Minas, cidades com mais de 100 mil habitantes, 150, 200, 500 mil habitantes, milhões de habitantes, como é o caso de Belo Horizonte, o lucro dessas cidades paga o serviço das cidades menores. Tem um nome bonito para isso, é subsídio cruzado. Nada mais é do que o lucro das cidades maiores paga pelo serviço das cidades menores. Esse modelo, ele precisa, ainda que seja feito de outra forma, mas precisa haver esse equilíbrio, para garantir que o pequenininho fica tranquilo que você vai ter água e esgoto. O grande receio é esse. E ainda que a gente garanta nesse momento, não, fica tranquilo, seu contrato vai até 2032, por exemplo, vai ter água e esgoto. Mas e depois de 2032? Será que alguma empresa particular vai ter interesse em trabalhar em um município com 5 mil habitantes, com 3 mil habitantes? Essa é a grande preocupação e é por isso que esses municípios, sobretudo esses, têm que ser ouvidos nesse processo. Eles têm que entender o que está acontecendo, eles têm que ter a oportunidade de colocar ali os seus apontamentos, as suas reclamações, as suas sugestões, e que bom que isso começou a acontecer agora com a nova presidente da Copasa.
E, como eu te disse, repetindo exatamente o que a gente já vem falando aí desde o ano passado. Vamos torcer e trabalhar, principalmente. Fico feliz que o Tribunal de Contas esteja atento a esse procedimento, a esse processo, porque mais grave do que uma rodovia, nós estamos falando de água. Água que as pessoas bebem, consomem, fazem comida, tomam banho, né? Crianças, idosos, pessoas acamadas. Isso, eu sei o que é isso. Lá no meu município, toda vez que tem algum problema, eu sei o que é pessoa acamada, que precisa tomar banho, que precisa fazer higienização, pessoas que têm dificuldade, às vezes, de locomoção. Você atrapalha a atividade de um comércio. É o prefeito que recebe essa reclamação no celular dele ou pessoalmente, na porta da casa dele. É o vereador que recebe essa reclamação, não é o governo do estado. Então não é correto tratar de um serviço que funciona nos municípios só dentro de uma bolha, dentro do governo, né? Você tem que abrir toda essa discussão e que bom que isso agora está acontecendo. É até interessante você falar porque muitas dessas cidades pequenas que você citou, eu acredito que até a grande maioria, né? Elas pagam o tratamento de esgoto e nenhuma delas tem tratamento de esgoto. Brumadinho, por exemplo, a gente paga a taxa lá de tratamento de esgoto, mas não tem o tratamento de esgoto. Então isso também, talvez, né, vai tornar mais prejudicial para a empresa que entrar. Então por isso que tem que ser uma privatização bem amarrada para não dar essa brecha, né? Só, já estava desse jeito, eu não vou tratar porque já estava assim, já funcionava dessa maneira. Eu acredito, né, que até o Zema ele vai tentar acelerar ao máximo essa privatização para não cair na mão do próximo governador. Falando hipoteticamente, caso você venha ser candidato mesmo como cabeça ou como vice, e sendo eleito, né, pegando a privatização da Copasa, que não está concluída ainda, você pretende voltar o processo desde o começo ou você pretende tocar a partir do momento que você pegar? Em primeiro lugar, a gente tem que deixar claro que esse não é o momento para se discutir esse tipo de situação, né? Esse ano não deveria ser feita, a privatização da Copasa não deveria ser feita em ano eleitoral. Esse assunto ele requer um debate aprofundado, detalhado, com calma. Deveria ter sido regionalizada essa discussão, fazer uma espécie de audiências públicas em cada região, porque a realidade é completamente diferente. Eu estou vindo lá da região central, lá de Conceição do Mato Dentro. É outra região, não tem nada a ver com o Triângulo e Alto Paranaíba, que também não tem nada a ver com a Zona da Mata, que é muito diferente do norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. O sul de Minas já é outra realidade. Não dá para trazer um modelo e falar, gente, é isso aqui, ó, uma receita de bolo que funciona para todo mundo. Não vai funcionar porque Minas, como dizia Guimarães Rosa, são muitas, é completamente diferente uma região da outra. Você tem região montanhosa, você tem região plana, você tem município do agro, você tem município da mineração. Em Belo Horizonte o problema é mobilidade, é segurança pública. Lá na cidade pequenininha não é isso. Lá na cidade pequenininha muitas vezes é o emprego que está faltando, é a água da Copasa funcionar corretamente, né? Então, às vezes, o que é um assunto cotidiano aqui para quem está em Belo Horizonte, porque não vai mudar muita coisa na prática, porque a cidade é muito grande, é interessante para a empresa operar em Belo Horizonte, mas será que é interessante para ela operar lá em Arapuá, lá em Rio Casca, lá em Gonçalves, no sul de Minas, quase na divisa com São Paulo, que também é muito pequena, e a gente sabe que tem os desafios específicos, né? Cada prefeito tem a sua dificuldade. Então não seria o momento. E aí, para responder mais objetivamente a sua pergunta, é preciso saber até onde vai o processo esse ano. Será que eles vão conseguir concluir todo o processo esse ano? Se concluírem, não vai ter como voltar atrás. Agora, se esse processo ainda se arrastar e não for concluído esse ano, quem entrar, quem estiver no governo a partir de janeiro de 2027, vai ter a oportunidade de melhorar esse modelo, caso ele não fique bom, de democratizar mais ainda essa discussão. Se isso não for feito durante esse ano, eu não posso aqui também já antecipar as críticas a algo que ainda não foi feito. Até agora me parece muito improvisado, muito apressado, né? Então espero que isso seja corrigido para que os municípios não fiquem prejudicados. Aí eu repito, os menores principalmente, porque Belo Horizonte tem sua força, a sede da Copasa está aqui, o governo de Minas está aqui,
Os deputados estão todos aqui na Assembleia. Agora, lá no interior de Minas, lá 600 quilômetros aqui de Belo Horizonte, onde até o prefeito tem dificuldade de vir em Belo Horizonte. Imagina a população, ela não vai vir aqui reclamar na porta do governador, vai ficar com prejuízo lá. A preocupação é justamente essa, porque é um assunto complexo, é uma privatização bem complexa, e da forma que foi, em poucos meses, é pouco provável, a não ser, e não estou afirmando, a não ser que já tinha um projeto na gaveta pronto para ser ele, olha, assim que a gente privatizar, a gente já entrega o projeto e já está pronto. Porque se isso não for feito, de fato foi algo feito às pressas de uma coisa que é realmente essencial, que é a água, e complexa. Dependendo do que acontecer com a água, você vai contaminar o estado inteiro. Se pegar uma virose aí, você vai contaminar o estado inteiro. Então, se ele não tinha um projeto já na gaveta pronto para tirar, realmente está sendo uma improvisação, e aqui já é uma opinião, e não deveria ser feito dessa maneira. Então, é por isso que eu joguei essa pergunta para você, se voltaria ali do começo para, de fato, entender melhor o projeto que foi apresentado ou partir do novo. Se não for bem feito, tem que voltar. Não resta dúvida. E se a gente tiver a oportunidade, né, de estar lá, se tiver uma maneira, né, de voltar e se tiver a oportunidade de corrigir. Em Patos de Minas eu fiz isso, na PPP de iluminação pública. A PPP de iluminação pública começou a ser desenhada lá pelo meu antecessor. E eu entrei, ela já tinha sido aprovada na Câmara de Vereadores, exatamente como a privatização da Copasa foi aprovada já aqui na Assembleia Legislativa. E aí eu entrei, a hora que eu olhei, falei, mas espera aí, tá faltando as quadras da zona rural aqui. Eu tenho 7 distritos lá, fora as comunidades, né? Espera aí, tá faltando as quadras, tá faltando muitos lugares da zona rural, espera aí, tem que mexer nisso aqui, tem que mudar isso aqui. Aí eu fiquei mais um ano melhorando o projeto, acrescentando coisas no projeto, colocando iluminação especial no entorno de posto de saúde, de creche, porque você tem um elemento aí de maior risco, né? Crianças e tudo mais, professores, enfim, a gente foi mexendo no projeto. A hora que a gente viu que ele estava redondo, agora sim nós vamos levar para licitação. Fizemos a concorrência na Bolsa de Valores lá em São Paulo, na B3, e foi muito bom, foi muito bem feito. Aí eu reafirmo, concessão bem feita funciona, mas tem que ser bem feito. E a gente tem no Brasil, não vou nem falar só de Minas Gerais, no Brasil, inúmeros exemplos de coisas que foram mal feitas. A questão mesmo da energia elétrica em São Paulo, ANEEL lá, vai ter que desfazer tudo. O governador quer voltar atrás, o prefeito de São Paulo quer voltar atrás, tá dando apagão lá. São Paulo ficou no escuro lá, a capital, milhões de habitantes, vários dias. Não é tão vital quanto a água, mas energia elétrica também é muito importante. Você para uma cidade como São Paulo, do ponto de vista econômico, você para a cidade, né? E o dia a dia das pessoas também. E aí vem a mesma história que eu falei. Imagina acamados, imagina pessoas que precisam ali de fisioterapia, imagina pessoas que precisam de um ventilador, um ventilador que eu falo de hospital, né, para respirar. É muito, muito complexo. Continuando ainda a falar um pouquinho do governo, mas agora trazendo um pouquinho para Brumadinho, por causa do crime da Vale, foi firmado o acordo de reparação de Brumadinho, né, entre o Estado e a mineradora. Ontem você deu uma declaração falando sobre o custo de manter as rodovias do Estado, né, que gira ali em torno de 2 bilhões, e que hoje é possível graças a uma parte que vem do acordo. Mas que vai acabar, né? Logo, logo. Isso, que vem do acordo de reparação. Obviamente, isso está errado. E eu falo assim, está errado pelo seguinte. A barragem, ela rompeu em Brumadinho. E a barragem, ela não atingiu todas as rodovias do estado. Sim. Hoje, a gente tem uma demanda urgente em Brumadinho, que é a estrada da Serra do Rola Moça. Ali tem que refazer tudo. Ali está para a Vale fazer, beleza. Só que o Estado, em momento algum, que é o maior beneficiado com isso, maior não, o único beneficiado desse acordo, ele move uma palha para ver o que está acontecendo em Brumadinho. E aí a gente tem um receio, uma preocupação muito grande com o próximo governador dele tratar esse dinheiro e tratar Brumadinho como o Zema fez. Então a nossa preocupação é gigantesca, porque as obras, o Estado está sendo, entre aspas, bancado pelo acordo de reparação de Brumadinho, e Brumadinho está ficando
por último, como se Brumadinho não tivesse sido atingido por nada, e muito pelo contrário, foi onde aconteceu. Então, a nossa preocupação com o próximo governador é qual atitude ele vai tomar em relação a esse dinheiro e em relação a Brumadinho. Não estou falando que tem que ir tudo para Brumadinho, não, porque senão a gente constrói uma nova Dubai lá, né? Porque foram quase 40 bilhões. Mas Brumadinho está ficando de lado. Eu vou na raiz do problema, primeiro. Depois nós vamos falar do que se desenrola, né, depois da tragédia. Como evitar esse tipo de tragédia? A mineração em Minas Gerais passou da hora de ser tratada com a seriedade que precisa, passou da hora de mudar uma série de coisas. E aqui eu não estou falando só do governo de Minas, não, estou falando de todo mundo. Não temos um condenado até hoje pela tragédia. E as chuvas estão caindo aí nesse mês de janeiro, há poucos dias, muita chuva, rompeu o dique lá em Ouro Preto, lá perto de Congonhas. Eu não sei se é coincidência do destino ou se é Deus dando mais um recado, porque caiu justamente no dia 25 de janeiro. Foi no dia. Eu não tinha reparado foi nesse justamente detalhe. No dia 25 de janeiro. Graças a Deus, dessa vez, sem vítimas humanas, né? Porque a natureza sangra, né? O meio ambiente não sei nem calcular o prejuízo que a gente tem com a mineração sendo feita da forma que ela é feita. É óbvio que Minas Gerais precisa, que o Brasil precisa, mas você faz uma comparação, por exemplo, com o petróleo. Qual o percentual ali do imposto do petróleo, da exploração do petróleo? 10%. Qual que é o da mineração? 3,5%. A nossa riqueza está sendo arrancada de Minas Gerais, levada para outros países, é beneficiado lá fora, a gente ainda é obrigado a comprar. A gente só exporta commodity, o ferro bruto ali, né, o minério. Depois a gente tem que comprar os produtos todos que são feitos com aquilo que sai daqui. E pagar imposto sobre os produtos. E pagar imposto sobre esses produtos. Então essa discussão ela precisa ser travada porque o minério ele tem, em Minas Gerais, a possibilidade de mudar a realidade do Estado, inclusive na infraestrutura que você citou. A primeira infraestrutura que deveria ser toda refeita e melhorada é a da região que foi afetada. Eu acho que é até difícil falar das vidas que foram perdidas, né, que não adianta reparação nenhuma financeira. Essas famílias foram destruídas e eu conhecia, inclusive, algumas pessoas. Tem um amigo que os filhos eram colegas dos meus filhos, e só ele da família estava morando em Patos de Minas, casado, e a família dele toda tinha uma pousada em Brumadinho e todos, infelizmente, faleceram. Então eu conheci, assim, fiquei muito, muito impactado com isso. Mas, de fato, o prejuízo, em termos de estradas, não foi para o estado inteiro, mas o prejuízo econômico, ele é para o estado todo, né? Porque você interrompe uma atividade que é vital para o dia a dia do estado e para o funcionamento do serviço, né? A mineração, ela ajuda a custear a saúde pública do estado, a educação do estado, mas poderia ser muito melhor se nós traçássemos esse paralelo em relação ao que acontece com o petróleo, por exemplo, ou que fosse beneficiado aqui, e aí você poderia baixar um pouco o imposto, mas o principal e que me deixa mais assim, triste, né, e preocupado é em relação à legislação, à fiscalização. Está rompendo o dique de novo, fica assim um prenúncio de que alguma coisa ainda pode acontecer, porque o que mudou na prática? Será que mudou muita coisa na prática? Os dispositivos de segurança, a fiscalização foi apertada de fato, ou nós temos uma leniência com as mineradoras, né, e deixa esse pessoal ditar as suas próprias regras? Porque com certeza eles têm uma influência muito grande, né? É preciso ter uma relação respeitosa, mas o Estado tem que defender o seu povo, né? Tem que defender o seu território. A riqueza precisa ficar aqui, precisa ser aplicada aqui. E sobre as estradas, é isso que você citou. Nós temos em Minas cerca de 25 mil quilômetros de estradas estaduais. A estimativa de valor necessário para só manter essas rodovias é de 2 bi por ano, e hoje nós temos cerca de 600 milhões no orçamento. E alguma coisa que está sendo feita nas estradas é com base nas tragédias, que, se Deus quiser, vão passar e tudo,
E os próximos anos? E aí tem mais um elemento que pouca gente fala disso. A reforma tributária, aprovada pelo Congresso Nacional, em Brasília, ela vai eliminar, até 2032, essa questão de isenções fiscais. Não vai existir mais esse negócio de falar assim, não, Minas está dando isenção fiscal e tem um imposto melhor do que o de Goiás. Não, Goiás está levando as empresas para lá porque São Paulo... Isso vai acabar. Todos os estados, isso vai ser linear. Não vai ter mais isenção fiscal, vai ser o mesmo para todos os estados. Então o que é que vai levar uma empresa a decidir se ela vai para um lugar ou outro? Qual lugar é mais atrativo? Infraestrutura. Espera aí, tem rodovia? Tem rodovia duplicada? Eu consigo escoar minha produção? Tem ferrovia? E aí nós estamos atrás, porque nós estamos em 2026 e nós temos uma fração só do recurso que é necessário só para manter as nossas rodovias. E aí, anos atrás, vamos lembrar aqui que Minas tinha, nos valores de hoje, né, se você corrigir o dinheiro, a verba, Minas já teve 4,5 bilhões por ano para estradas. Na época que Minas tinha o Proacesso, pavimentou muita estrada, tinha investimento nas estradas, e hoje a gente reduziu bastante. Então, como estarão as estradas de Minas daqui a 10 anos, se a gente não começar a se mobilizar agora, corrigir isso agora, porque, meu amigo, Minas não está fazendo, mas Mato Grosso está fazendo, Goiás está fazendo, Paraná está fazendo. Espírito Santo está com uma infraestrutura fantástica. São Paulo já tem, né, e continua investindo. Será que a gente vai estar à frente desses estados daqui a 8, 10 anos? Para estar à frente, ou pelo menos no mesmo nível, ou pelo menos sem perder tanto, sem estar muito atrás, tem que começar agora. E tem que começar urgente. É preciso priorizar a infraestrutura, retirar recurso aí de outras situações que às vezes não são prioridade. E aí eu sei que às vezes o governo vai poder dizer, mas não tem dinheiro. Renegociasse essa dívida com a União antes. Né? O que está sendo feito agora, o Propag, será que não era possível ter feito isso quando o Bolsonaro era o presidente? E o nosso governador tinha uma boa relação com o Bolsonaro. Só agora que é possível fazer isso? Precisou a Assembleia Legislativa de Minas, na presidência do Tadeuzinho, até do senador Rodrigo Pacheco, mexer nesse problema, né? Meter o dedo na ferida para conseguir surgir uma solução. Isso tinha que ter sido pensado antes, porque de repente o Estado agora já teria um fôlego maior. Se isso tivesse sido negociado em 22, 23, nós já estamos em 26. Agora que a realidade do Propag ela vai começar a ser colocada em prática, né, o Propag. Então o Respiro ele vai vir mais adiante ainda, ele já poderia estar acontecendo. E aí tem um monte de coisa, tem muitas divergências aí, né, ainda em relação à Lei Candir, que muita gente aposta que, olha, isso aqui, se fosse bem conduzido, dava para abater da dívida, dava para renegociar. O Estado aceitou uma proposta de 8 bi. E o mesmo Estado, em outro governo, tinha recusado uma proposta de 16 bi. Como é que a gente recusou uma de 16 e está aceitando uma de 8? Então, estima-se que daria para fazer uma negociação muito mais vantajosa para abater dessa dívida com a União. E o Estado precisa, né, concluindo, precisa ter competitividade, porque mercado é mercado. Todos os investidores, todas as empresas querem saber em quantos dias a empresa fica pronta, em quantas horas ela consegue entregar um produto, se tem rodovia ou não para fazer o escoamento da produção. E então me preocupa bastante isso aí, é algo que os prefeitos, que os deputados, que o governador, todo mundo tem que discutir. Também não é só o prefeito e o deputado ficar esperando que a coisa caia do céu, não. Esse é um debate que os mineiros têm que travar. Nós aqui no podcast, a imprensa como um todo, os deputados, os vereadores, os prefeitos, é um Estado que precisa se unir mais, né? Ter uma união maior entre o governo de Minas e os deputados federais de Minas Gerais, os 3 senadores de Minas Gerais, os prefeitos, os vereadores e a população. A gente falando sobre a falta de dinheiro, por exemplo, para as rodovias, já que não tem o dinheiro, então privatiza tudo. Só que se for nessa pegada que o Zema está fazendo de realmente querer privatizar tudo, vai sobrar o quê de Estado depois? Vai ficar tudo na mão de outras pessoas e o governador ele vai gerir o quê se vai estar tudo privatizado? Então é uma preocupação grande, principalmente da forma que o Zema está fazendo agora. Ele sempre defendeu a privatização,
Mas agora, no finalzinho do mandato dele, ele desembeiçou querer privatizar tudo, né? Deixa eu fazer um acréscimo em relação a isso, que também é um dado que talvez as pessoas não saibam. Gente, por que o pedágio fica tão caro e não tem melhoria na rodovia? Lá na minha região, Triângulo e Alto Paranaíba, nós temos uma rodovia lá que chama BR-365. Peraí, Falcão, BR? Então não é do Estado? Pois é BR. Só que o Estado está avançando até nas rodovias federais. Ele está pedindo essas rodovias para o governo federal. Opa, cede essa rodovia para mim, que eu vou resolver aqui. E aí, ele está desenhando uma proposta, isso chama modelagem da licitação. Como que ele desenhou isso? Peraí, eu preciso colocar dinheiro no meu caixa. Então, em vez de colocar o pedágio mais barato, em vez de colocar obras imediatas na rodovia, eu vou pedir que esse dinheiro venha para o meu caixa, então aumenta o valor do pedágio e joga as obras para 8, 10 anos. Eu estudei isso a fundo, estou falando aqui com propriedade. Por que isso está acontecendo lá? Já tem mais de 2 anos que pegou um trecho de uma rodovia federal, que é de Patrocínio até Uberlândia, e está lá cobrando R$14 de pedágio, não tem um palmo, nem de terceira faixa, muito menos duplicação nem no sonho. E o pior, não está nem tapando buraco. Está chovendo lá, o pessoal começou a me mandar, lá no meio dos pedágios está com buraco. Mas espera aí, eles não estão conseguindo nem tapar os buracos? Fomos lá ver, lá até gravei uns vídeos lá e tudo, mostrando a situação para cobrar. Né? Resolve alguma coisa gravar vídeo? Não resolve não, mas não falar nada aí é que não resolve mesmo, né? Então, tá tendo inclusive manifestação, vou explicar o porquê. Então o Estado está fazendo isso. Ele está colocando no seu caixa 400 milhões de reais, 500 milhões de reais, às custas de quem está lá pagando pedágio R$14. Então olha que contrassenso. O discurso é, nós somos contra altos impostos, nós somos contra aumento de impostos, mas você está dando isenção fiscal bilionária para grandes empresas e está cobrando R$14 de pedágio do coitado, que está lá passando lá de carro popular, custando a pôr gasolina no carro. Então, você está aumentando imposto, sim, tarifa, pedágio, para aquele cidadão. Então, se o Estado, esse negócio chama bônus de outorga, o que é esse bônus de outorga? É esse dinheiro que o Estado coloca lá no modelo lá, fala. Porque é matemática, né? Não tem como o pedágio ser barato, a empresa fazer obras desde o início, não tem como, tem um equilíbrio aí nesse modelo. Então o pedágio está mais alto porque o Estado está querendo colocar 400, 500 milhões de reais no caixa em cada concessão dessa. E aí joga o pedágio lá em cima para o cidadão pagar isso, e as obras só depois de 8 anos. E duplicar e melhorar só alguns trechos também, não é total não. Então esse modelo, se o Estado não quisesse colocar 400, 500 milhões de reais no caixa, o pedágio poderia ser mais barato, que aí a matemática fecha. A obra poderia sair mais rápido. Nós temos estudos no Brasil, né, que demonstram isso aí fartamente, né, isso aí é claramente demonstrado. As cidades que estão na beira de rodovia duplicada, elas se desenvolvem bem mais do que cidades que estão margeando ali rodovia comum. Mas tem que ser duplicada. Isso atrai a indústria, né? Como que isso foi feito em São Paulo? O governo duplicou e depois colocou o pedágio, que é um modelo que eu concordo. Você fez a melhoria. Eu vou pagar um pedágio com valor justo para rodar em rodovia duplicada. Aí sim, tem segurança, tem qualidade, você vai atrair investimentos, você vai desenvolver as cidades ali naquele trajeto. Agora, você não ter nada e pagar um pedágio desse preço, o Estado vai estar simplesmente transferindo a responsabilidade e o pior, penalizando o cidadão. E aí lá está tendo protesto, né, só para concluir, o que acontece? Esse trecho de Patrocínio até Uberlândia é um trecho aí de 120, 130 quilômetros. Agora o Estado está querendo fazer, o governo de Minas quer fazer a mesma coisa de Patrocínio até Montes Claros, passando por Patos de Minas, passando por Varjão de Minas, São Gonçalo do Abaeté, depois passa no trevo com a 040, segue para Pirapora, vai subindo, vai até lá em Montes Claros. Fazer a mesma coisa. Aí a população revoltou. Peraí, não, né? Peraí, eu já estou passando aqui e estou vendo que nem está tapando o buraco. Agora vocês querem fazer em tudo? Aí o pessoal está se manifestando. Já teve uma manifestação semana passada, vai ter outra agora.
E o curioso é que ontem, inclusive, eu vi uma fala do vice-governador dizendo assim, eu não estou discutindo mais esse negócio de pedágio. Aonde a população não quer, a gente não faz. Então não faça lá, porque o povo não está querendo. Não, o povo está parando as suas atividades, está deixando de trabalhar para ir lá para a rodovia manifestar, pedir, pelo amor de Deus, que não faça. Primeiro, porque é uma rodovia federal. Deixa o governo federal lá com as broncas dele, né? E aí o superintendente do DENIT em Minas Gerais esteve lá em Patos de Minas, no meu gabinete, e aquilo que eu já estava percebendo, ele confirmou para mim, falou, o governo federal não autorizou o governo do estado a pegar essa rodovia. Eles não podem fazer isso. Tá um processo assim, capenga, né, para usar uma palavra característica nossa lá do interior mesmo, um processo sem uma perna. Ele tá, peraí, você não tem nem autorização, como é que você vai fazer uma licitação para colocar fazer concessão de uma estrada federal? Então, primeiro, o governo federal ainda nem autorizou. E hoje eu vi de novo, o DENIT está contestando o governo de Minas, falando, não, peraí, como que vocês vão dar andamento nesse negócio, sendo que vocês não têm autorização? Mas fica mais grave ainda. Além de não ter autorização, o governo federal tem projeto pronto e aprovado para fazer duplicação total de Patos até Patrocínio, por exemplo, e várias outras melhorias de terceira faixa em outros trechos, e rotatórias. E pior ainda, colocou dinheiro no orçamento para fazer essa obra. Sabe por que essa obra não começou? Porque o governo de Minas não entregou o licenciamento ambiental que é necessário para fazer esse tipo de obra, porque pega lá parte lá de árvore, né, de floresta, de mata ciliar de rio, então precisa ter licenciamento ambiental. Tem uns 2 anos que estão esperando a licença ambiental, o licenciamento ambiental do estado. E agora eles apressam isso, né? Que é que toca de qualquer maneira. Agora, se o estado for fazer para ele mesmo, para colocar pedágio, para cobrar da população, aí vai sair o licenciamento ambiental rápido? Porque vamos observar o interesse público, entrega o licenciamento ambiental para o governo federal para sair a obra, gente. E depois pode até colocar o pedágio futuramente, né? Mas se o governo federal quer investir recurso do seu orçamento para duplicar, para fazer, nós vamos segurar isso para cobrar pedágio caro da população sem melhoria? É um absurdo. Então a gente entrou com uma representação no Tribunal de Contas do Estado para suspender esse edital. Depois outras pessoas também fizeram isso, deputado estadual, tem deputado federal indo no Ministério Público Federal, e eu acho que todo mundo tem que agir mesmo. Eu não sei se a liminar nossa sai primeiro, se é o Ministério Público Federal que vai conseguir alguma coisa primeiro, eu não sei se o próprio governo federal, que a gente também está tentando isso, que o próprio governo federal coloca um ponto final e diga, não, nós não vamos fazer essa autorização, nós vamos trabalhar na obra aqui com o governo. Eu fico, assim, nervoso com esse negócio, porque chegou a colocar o dinheiro no orçamento. E eu fui em Brasília atrás disso. Eu fui com o deputado federal Zé Vitor, que é lá de Araguari, trabalha ali na região do Triângulo. Eu fui com ele. Nós fomos atrás do Hugo Mota na época. O Hugo Mota, esse que é presidente da Câmara hoje, ele era o relator do orçamento. Foi lá, ele colocou a rubrica, né, como se diz, no orçamento, colocou lá. O Zé Vitor olhava para mim e falava assim, Falcão, esse negócio vai sair. Cara, obra grande, rodovia, isso é o sonho da região, vai sair, cara, esse negócio vai sair. Eu não acreditava, falava, será que vai sair mesmo? Hoje eu vejo que, tá vendo, não devia ter acreditado mesmo, porque não saiu. Mas foi por um motivo, falta de projeto de dinheiro não foi. Foi pela falta do licenciamento ambiental. Quem sabe ainda não sai, né? Isso aí é a Minas que prospera do nosso governador. Ô Falcão, a gente estava muito próximo aí da definição sobre a candidatura do Cleitinho e também da sua definição se você viria como governador, como vice, mas infelizmente, questão de saúde do irmão dele, ele pediu para dar um tempo para essa definição acontecer. Mas você teve alguma conversa com ele em relação a isso? Internamente já tem algo resolvido em relação a isso? Todo dia, a gente conversa muito. O Cleitinho tem rodado o estado, né, principalmente nessas questões de rodovias, tem trabalhado muito na questão do IPVA, que ele conseguiu aprovar em Brasília, né, o carro com mais de 20 anos em Minas não paga mais IPVA. Achei fantástica essa... Porque isso já é realidade em vários estados do Brasil, né? Minas eram os poucos que não, né? Poucos estados. Minas Gerais e mais 2, eu acho, que entraram na proposta dele e se enquadraram. Isso é muito justo. A pessoa tem um carro de mais de 20 anos, tem que ficar pagando, já paga tanto imposto, né, no Brasil. E ele está agora também muito empenhado nesse negócio da vistoria periódica, que é outro absurdo.
Você tem que fazer uma vistoria periódica do seu carro e pagar mais imposto. E aí ele mostra as rodovias e fala, tem que fazer a vistoria periódica aqui na rodovia. Tinha que olhar a qualidade da rodovia aqui todo mês, todo ano, né? E manter. Então a gente tem conversado muito, sim. Ele lidera todas as pesquisas em todos os cenários e precisa ser muito levado a sério, né? Embora muita gente diga, os adversários, não tem perfil, tem 30%, 40% da população que pensa diferente, né? E isso precisa ser respeitado e colocado no debate. Isso aí está sendo discutido. A gente conversa, como eu falei, sobre essas conjunturas, né, sobre esses possíveis cenários, e o que eu tenho dito a ele é que se ele vier candidato, eu não sou candidato, porque eu respeito a liderança que ele tem nas pesquisas, né? Não vejo espaço e o apoiaria. Inclusive, me coloquei à disposição para ajudar, no caso dele ser eleito, a montar o governo, porque não é só o governador, é igual uma prefeitura mesmo. Eu sou só o prefeito, gente, não faço tudo sozinho, né? Não mando em tudo sozinho. Você precisa ter uma grande equipe. E o grande presidente, o grande governador, não é aquele que entende de tudo, até porque ninguém entende de tudo. Será que quem vai governar Minas Gerais, será que quem governa hoje, será que quem governou entende de gás, entende de petróleo, entende de mineração, entende de finanças públicas, saúde, educação? Não entende. Entende de liderança, entende de coordenar projetos, entende de montar uma boa equipe, né? E fazer a gestão dos indicadores, dos números, dos dados. E a humildade que qualquer governador precisa ter, qualquer prefeito, qualquer presidente, é essa, de montar uma grande equipe. Isso eu tenho muita clareza de que ele tem, né? Ele fala muito isso. Então, se ele vier candidato, eu não sou candidato. Agora, se ele não vier candidato, nós temos as nossas tratativas, e aí, se o cenário, principalmente, for o que a gente tem hoje, eu quero muito contribuir. Eu posso contribuir, sendo candidato ou não, mas nesse cenário, aí eu acho que eu poderia, sim, contribuir como candidato. Mas eu fico, assim, bem tranquilo, porque a gente já tem uma certa maturidade. Eu sou um novato na política, mas nem tão novato assim, né? Eu entrei em 2020, já fui reeleito, já enfrentei a eleição da AMM, a Lud, minha esposa, já enfrentou a eleição de deputado, então eu sei muito bem como isso é construído. A especulação que a gente tem agora, em janeiro, fevereiro, não é o cenário que vai estar lá na frente. Isso aí vai ter mudança. Tem pessoas que estão se colocando como candidato e não serão candidatos. Tem gente que não falou nada e vai aparecer como candidato. Um pode compor com o outro. Esse jogo partidário ele é muito pesado. A candidatura de governador, de senador, essas duas principalmente, elas são decididas em Brasília, porque a composição de presidente, de vice, mexe nas candidaturas no Estado. Aconteceu isso em Minas em 2018. Você lembra que a gente tinha aqui Márcio Lacerda, que a gente tinha Rodrigo Pacheco, que ia candidatar a governador? No fim, o Márcio Lacerda saiu da disputa em nome de um acordo nacional que fizeram, tiraram o partido da disputa em Minas. Depois o Rodrigo Pacheco saiu, resolveu candidatar a senador, e aí que clareou para o Romeu Zema. A população não queria nem PT nem PSDB, ali com Pimentel e Anastasia, olhou para o lado e falou, tem esse cara aqui, o cara do interior, cara bom gestor, achou ele humilde, gostou do jeito dele, e ele, a partir daí, conseguiu desenvolver aí a sua candidatura, e ao meu ver fez um bom primeiro governo, mas o segundo governo, aquilo que foi feito de compromisso na campanha, né, as entregas, o que aconteceu? Peraí, o Estado está quebrado, vai entrar um novo governador para arrumar a casa. Ele ficou arrumando a casa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ele veio para a reeleição com o mesmo discurso de arrumar a casa. Pera lá, não acabei de arrumar a casa ainda. E o mineiro confiou, falou, não, realmente, ainda não está tudo organizado. Mas agora, no próximo mandato, vou entregar. E nós estamos esperando essas entregas. E qual que é a grande diferença do primeiro mandato para o segundo? A entrada do vice-governador, que passou a controlar todo o governo, e esse elemento também que é a eleição de 2026. Eu acho que antecipou muito o governador com o seu projeto nacional de presidente e o vice-governador
obcecado com o seu projeto estadual. Eu vou assumir o governo e eu vou candidatar a governador. E aí antecipou muito esse debate. Espera aí, no primeiro ano já de mandato já começou a se falar de 2026, de composição partidária, de tirar esse ou aquele da disputa. Isso começou a interferir numa série de coisas, inclusive na eleição da AMM, na nossa eleição. Eu apoiei 10 anos seguidos Romeu Zema, o vice-governador, as pessoas que estão lá. Apoiei 10 anos seguidos. Em 2020, o Partido Novo não permitiu a minha candidatura a prefeito. Eu tive que candidatar pelo Podemos. Já foi minha primeira decepção. Continuei defendendo, continuei apoiando, até debaixo d'água. Aí vem a minha eleição da AMM e parece que, principalmente por parte do vice-governador, ele não achou muito interessante a minha eleição. Talvez tenha entendido que pudesse atrapalhar ele de alguma maneira aí nos seus planos, né? E trabalharam contra a minha eleição. Eu achei que foi assim um erro, né? Porque sempre estava do lado deles, sempre coloquei meu apoio à disposição, sempre falei isso para o governador e para o vice, inclusive, olha, é interessante a entrada nossa nessa disputa, porque eu posso contribuir, aproximar mais os prefeitos do governo, atender as demandas dos municípios, principalmente para o vice-governador, que é novo, né, no cenário, aproximar dos prefeitos. E não só não tive o apoio, como tive o trabalho contra. E aí isso aí, eu que sei que eu passei na campanha, chegava em determinados lugares, o prefeito falava assim, mas você não é do partido do governador, estão trabalhando contra você. Recebi ligação aqui do fulano, falando isso, isso e isso. E eu tinha que baixar a cabeça e trabalhar mais. Chegava em outro lugar, o pessoal ria, falava, você entrou nessa disputa, seus parceiros lá estão trabalhando contra você, ué. Então, depois que a gente ganhou a eleição, eu saí do Partido Novo e segui minha vida. E fazer o trabalho independente na AMM, com firmeza, com seriedade, mas de forma respeitosa, incomoda o vice-governador, principalmente. O governador nem está tratando dos assuntos, mas o vice-governador debocha dos pleitos dos municípios, diminui, ironiza a contribuição que os municípios dão para a Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, IME, Emater, IEF, Hemominas. A gente paga aluguel, água, luz, telefone, cede funcionário, repassa verba. Milhões, são centenas de milhões de reais que as cidades, que as prefeituras de Minas pagam para manter órgãos estaduais nos municípios. Na minha cidade, o produtor rural junta, faz vaquinha para comprar viatura para a polícia. Entregou uma essa semana. Tem empresa lá que paga funcionário para a Polícia Civil. Então, será que a segurança pública tem bons índices pelo esforço da própria corporação, que é vocacionada, que é competente, ou é porque o Estado está fazendo investimento? O Estado está fazendo investimento adequado no salário, que está defasado? Não está. O Estado está adquirindo equipamento adequado para todo mundo? A gente sabe, é só conversar com quem é da Polícia Civil, da Polícia Militar. O Estado investe em efetivo, não tem efetivo suficiente, o efetivo está cada vez mais reduzido. E os municípios estão aí se sacrificando para manter isso. E aí isso incomoda o vice-governador, foi aí que veio toda a polêmica, né? Ele fez um pronunciamento em Santo Antônio do Monte, debochando dos nossos pleitos, e eu reagi com muita tranquilidade, com muita educação. Aliás, o vice-governador precisava se espelhar no governador, que é um cara tranquilo, educado, ponderado. Você pode não gostar dele, você pode ter outra ideologia, mas concorda que ele é educado? Que ele a educação nunca faltou. Nunca faltou educação, tranquilo, equilibrado. E, infelizmente, por parte do vice-governador, a postura é outra, né? Aí teve um episódio que, em vez de ligar para mim, né, para tratar dessa questão aí que é dos prefeitos, que é da AMM, ligou para minha esposa, que é deputada estadual, que não tem nada a ver com a história, e fez o que fez, né? Já foi falado, não vou ficar repetindo isso, ele sabe o que ele fez. E então essa é a situação hoje, né? O governo de Minas cortou contratos com a AMM, tinha contrato, parceria com a Codenge, com a CEMIG, então a coisa extrapolou aí totalmente. Cortou também convênios lá com Patos de Minas, a gente contribuía com as forças de segurança, e parece que ele quis me retaliar, né? Já que ele está reclamando, então vou cortar tudo. Mas a gente nunca pediu para cortar tudo, a gente pediu para custear aquilo que nós estamos custeando, não é cortar e deixar sem nada. Então a Polícia Civil tinha 13 funcionários cedidos da prefeitura, cortou e deixou sem nenhum, não fez a reposição de nada. Então vai piorar o serviço e ele quer que o desgaste venha para mim.
A gente lamenta isso porque são situações que estão sendo levadas para o lado pessoal, mas que está sendo usada a estrutura pública do governo do Estado, polícia civil, polícia militar, coisa muito séria, né, para você fazer retaliação usando esse tipo de serviço público. Foi mandado embora gente que é de Patos, que um jovem, um rapaz que trabalhava aqui no governo de Minas, em Belo Horizonte, um advogado do Partido Novo, inclusive, foi mandado embora. No outro dia da ligação, ele tanto ameaçou na ligação que fez. No outro dia já começou a fazer. Mandou embora também uma moça lá de Patos de Minas que trabalhava como superintendente lá do desenvolvimento social desde 2019, quando eu nem era político, muito menos a Lude. Ela não tem a ver com a gente, não tem nomeação política nem nada. Nunca apoiou a gente nem nada assim. Mas mandou, não sei porquê, mandou essa menina embora no outro dia. Deve ter sido algum erro, assim, eles devem ter achado que ia atingir a gente, mas atingiu só ela e a família dela, coitada. E a gente, por outro lado, eu não tenho medo disso não, eu continuo fazendo o meu trabalho como precisa ser feito, com firmeza, com independência e com seriedade, como eu sempre fiz em qualquer função que eu ocupei. Associação comercial, Conselho de Segurança Pública, Prefeitura, Associação dos Municípios lá da região, agora na AMM, que é a Associação Mineira de Municípios. Eu não entro só para cumprir tabela, não. A gente entra para fazer o que precisa ser feito. Falcão, sobre esse embate com o vice-governador, ele já vinha, querendo ou não, no seu calo, ele já tem um certo tempo. Né? Você foi eleito em 2020 e você foi reeleito com mais de 80% dos votos. Mais de 85%. Isso aí você não vai ver tão fácil no Brasil. Uma reeleição com 85% dos tem votos. Tem alguns, mas são poucos. Pois é uma raridade. E aí você vem para concorrer à presidência da MM. Você não acha que talvez ele já não tenha visto em você um possível adversário nas urnas e tentou te podar desde o começo por causa disso? Você já fez um trabalho reconhecido em Patos de Minas, reeleição indiscutível. E eu era do mesmo partido, né? Então talvez ele enxergasse como concorrência interna. Tanto que dentro do partido, enquanto eu estive lá, nunca houve uma discussão sobre quem deveria ser, quem é o melhor nome. Ele já impôs desde o início. E a gente tem outros exemplos, algumas situações onde alguém incomoda um pouco, ele tira, afasta aquela pessoa, demite do governo. Isso já aconteceu. Você já fez a análise aí, então eu não vou nem falar nada. Você já está fazendo a análise que outras pessoas fazem também, né? E eu acho que só não precisava chegar nesse ponto, né? Inclusive, se ele tivesse sido mais inteligente, ele poderia eliminar qualquer risco nesse sentido, me apoiando para a MM. Mas peraí, eu sou seu parceiro, te apoiei aqui, traz a pessoa para perto, parece que não sabe construir isso, né? Como é que eu ou qualquer outra pessoa vai trabalhar contra alguém que faz isso? Fala, não, peraí, eu te apoiei, nós estamos juntos aqui. Ele, naturalmente, ele agregaria, me manteria ao lado dele, né? Eu não sei o que vai acontecer esse ano, não sei se eu vou ser candidato a nada. O meu compromisso em Patos ele vai até 31 de dezembro de 2028, né? Eu tenho compromisso na MM também. Isso só muda se as pessoas quiserem, se houver realmente espaço para isso. E eu estou muito tranquilo, não tenho obsessão com nada nessa vida. Eu aprendi que as coisas acontecem no tempo de Deus, quando as pessoas querem, naturalmente, não é através de imposição, não é através de perseguição, não é tentando tirar as pessoas do seu caminho. Eu não acredito nisso para nada da vida, assim, sabe? Não acho que isso no meio empresarial é assim. Você, como comerciante, não acha que é assim, todo mundo tem concorrente. No jornalismo não é assim, na política também não. E eu não quero nada para minha vida que tenha esse custo tão alto em termos de desgaste, sabe? De relacionamento emocional, né? Você ficar com um sentimento ruim depois no seu coração, na sua cabeça. Eu não quero isso, não. Eu gosto de viver a vida leve, com tranquilidade, fazer aquilo que é bom para todo mundo, que as pessoas fiquem de bem, né, com aquilo, que tá tudo certo. Você fazer uma coisa que você quer, mas que deixa todo mundo mal, que o custo é tão penoso, né? tão pesado, assim, tão alto, não acredito nesse tipo de coisa, não. Falcão, vou terminar esse assunto, mas é interessante porque eu vou até te fazer uma pergunta se o Zema chegou a conversar com você, tentou fazer
colocar panos quentes, porque assim, o mínimo que a gente espera do chefe do executivo ali é que ele tenha uma postura diplomata. Porque a gente não está falando de uma discussão de boteco, a gente está falando do vice-governador ligando para uma deputada, tentando... Vice-líder de governo. Pois é. Para tratar de assunto que não tem nada a ver com o mandato dela. E está na linha de sucessão, né? Vamos colocar assim. Sim. Para reprimir, para oprimir. O Zema chegou a, pelo menos, conversar com você ou com ela, só, olha, vamos manter a calma, tentou ele colocar panos quentes, ou ele... Infelizmente, não. Se ausentou. Infelizmente, não. Conosco não houve nenhum contato, nem mensagem, nem ligação. Agora eu espero que pelo menos tenha havido com o vice-governador. Né? Porque o vice-governador, que já tem se auto-intitulado, né, governador, vai assumir mesmo, mas ainda não assumiu, ele está representando uma instituição muito grande, muito respeitada. Eu já acho a AMM muito grande e muito respeitada, que é uma associação dos municípios mineiros. E eu sei que quando eu estou ali tratando da demanda dos municípios, não é o meu CPF. Eu estou representando 853 prefeitos. Então quem fala pelo governo de Minas está representando todos os mineiros. Tem que ter noção da importância do cargo, do respeito que isso pressupõe, da seriedade com que os temas têm que ser tratados. Existe um princípio da administração pública, que é o princípio, tem alguns princípios, né, mas um deles é o da pessoalidade. Né? Você tem que ser impessoal, você tem que entender que não é você que manda, aquilo não é seu, né? Você não está fazendo ali o que você quiser com qualquer pessoa. Você está representando uma instituição. E ele não ligou para a amiga dele, não ligou para ninguém que trabalha para ele, não. Ele ligou para uma pessoa que tem mandato, ele também tem um outro mandato, e para tratar de temas institucionais, que não tem nada a ver com o mandato dela. Então, foi totalmente atrapalhado, foi tudo muito inadequado, né, para dizer o mínimo, e é um assunto que até cansa a gente, assim. Espero que esse negócio seja, que passe, né, esse desgaste, mas da nossa parte está muito bem definido que não é esse tipo de coisa que a gente não admite esse tipo de coisa, não. A Lud, na hora que atendeu o telefone, é só a gente, eu não fiz nada, que eu que tô tomando ferro aqui. Ela ficou muito assustada. Ela me relatou inúmeras vezes, né? Eu perguntava assim, repete de novo, o que ele falou? Ela falava. Eu falei, mas ele gritou? Ela falava, ele gritou. Mas repete mais uma vez. Ela foi ficando irritada. Eu falei, já te falei. Eu falei, é porque eu não estou acreditando. Enfim, muito, muito desagradável. Embora a gente escute, né, relatos, até a vereadora Marcela Troppi, aqui de Belo Horizonte, cheguei a ver também, que é do Partido Novo, né, foi colega dele de partido também durante muito tempo, também tenha dado, aí fez também o seu relato, né? Quando é com as outras pessoas, a gente sempre pensa que não vai acontecer com a gente, né? E talvez pense que não foi tão pesado assim. Que a gente não consegue sentir a dor do outro. Né? A gente pensa, será? Às vezes a pessoa está exagerando, não é possível que foi desse jeito. Né? Aconteceu conosco, né? Com a Lud, minha esposa, e foi exatamente dessa forma. Então ali foi muito claro assim que, peraí, eu vou ligar para uma deputada que precisa de mim, precisa do governo, e eu vou mandar nela. E houve uma confusão aí, né, na cabeça dele. E ela ainda ficou esperando horas um pedido de desculpa. Não, peraí, todo mundo fica nervoso, pode ter, né, excedido ali. Se liga depois, fala, ó, fiquei nervoso, né, passei do ponto, você me desculpa. Tá tudo certo, todo mundo erra, né? Mas passaram-se 1, 2, 3 horas, 4 e nada. Aí ela quis trazer a situação à tona e eu acho que ela fez o correto. Mas para mim a leitura ela é muito clara, mostra de fato como ele trata as críticas do governo, né? Se ele fez isso com a Lud, que é deputada, imagina com os prefeitos, o prefeito lá da cidadezinha, né? Com os prefeitos ele já fez, ué. Debochou. Falou, eu não sei se você teve acesso ao vídeo, quem está nos assistindo pode pesquisar aí. Ele falou, o prefeito reclamou, eu mandei cortar toda a ajuda, ele ironizou, né, debochou, toda a ajuda que ele dava para a polícia. A hora que eu fui ver toda a ajuda que ele dava para a polícia,
2 estagiários. Não tem nenhum município de Minas que contribui só com 2 estagiários, né? Os valores aí de aluguéis, salários, funcionário cedido, verbas são repassadas. Eu acho que faltou até conhecimento assim, do que acontece na realidade, né? Na prática, na ponta, ali na cidadezinha mesmo, sabe? Lá em Pedra do Indaiá, lá em Almenara, que já é uma cidade maior. Vai perguntando para esses prefeitos. O pessoal, os relatos são assim, não, estou pagando tudo lá, gasolina da viatura. Se não pagar, não tem nada. O governo do estado está pagando só o salário dos policiais. E a gente não colocou a demanda também, em momento algum, de forma desrespeitosa ou achando que no outro dia já ia mudar tudo. A gente queria pelo menos uma resposta que viesse assim, não, então vamos fazer uma transição, a partir do ano que vem, esse tipo de despesa nós vamos começar a organizar. Então nem resposta nós tivemos, nenhuma proposta, nem de parte, nem de começar a melhorar a situação. Então o tipo de visão que tem, né, em relação aos municípios é que a gente não pode aceitar, né? Fere toda a independência dos municípios. Falcão, para a gente finalizar aqui, você já tem outro compromisso, a gente também já está estourando o tempo. Eu queria só que, né, depois dessa conversa, de tudo que a gente falou, o que mais te preocupa para o futuro dos mineiros e de Minas Gerais num todo, né? E que precisa de mais atenção? Saúde, estradas e segurança pública. Saúde por quê? Nós precisamos ver em Minas Gerais os hospitais regionais entregues e funcionando. Porque sabe o que acontece na prática hoje? As prefeituras têm que sacrificar o seu próprio caixa para contratar através de consórcios cirurgias. Cirurgias eletivas, uma cirurgia, por exemplo, de vesícula, de varizes, de... Como é que chama? Quando você tem o problema... Catarata, né? Fugiu a palavra aqui. Essas cirurgias as prefeituras estão pagando. As cirurgias de média, de alta complexidade, que são de responsabilidade do Estado, por exemplo, cirurgia de fêmur, de quadril, é ortopedia de alta complexidade. Lá na minha região é feito pelo hospital regional, que é pequeno o hospital regional lá. Eu abri um hospital no meu primeiro mandato que já está com 200 leitos, e eu banco ele muito mais do que o Estado, mesmo tendo bem menos recursos. Mas quem faz essa cirurgia ainda é o hospital regional. Tem fila, tem pessoa de 90 anos de idade esperando uma cirurgia de quadril, de fêmur. Isso se repete em outras regiões de Minas Gerais. É a coisa mais sensível que tem, saúde, prioridade, né, para a população. Estradas, que a gente já debateu aqui mais cedo. Já expliquei o meu ponto de vista. E Minas precisa, no mínimo, manter as suas estradas. Isso não está conseguindo hoje, né? Tem obras acontecendo, algumas, mas muito pouco perante o tamanho da malha rodoviária que nós temos no nosso estado. E segurança pública, que a gente vê o avanço das facções, já não é mais só na zona da mata que está vindo o pessoal do Rio de Janeiro, acabou, isso aí já está no Triângulo, já está em outros lugares. A gente vê a atuação dessas facções também se deslocando da capital para cidades médias e até cidades menores, tem acontecido. E se não fizer investimento em equipamento, em efetivo, se não fizer recomposição do salário dos policiais militares. Goiás agora, o soldado lá vai ganhar, eu vi essa semana, tem até que confirmar esse número, acho que quase R$10.000. Professor, funcionário da segurança pública, claro que dentro da realidade, né, do Estado, mas tem que fazer um esforço maior para pagar um salário melhor. No meu município eu faço isso, eu dei os maiores aumentos reais para o funcionalismo público lá de Patos de Minas das últimas gestões todas. Entreguei novos prédios reformados, cadeira nova, computador novo, porque não é só salário também, é condição de trabalho também, né? Não adianta também o policial ter um salário mais razoável e não ter viatura, não ter equipamento, não ter armamento, não ter as suas instalações para trabalhar. Então são esses 3 temas aí os que mais me preocupam e que, na minha visão, tem que ter um projeto de futuro para Minas Gerais, em cima dessa tríade, desses 3 pilares: saúde, rodovias, infraestrutura. Rodovias eu incluiria também ferrovias.
e também a questão da segurança pública. E tem maneiras de você fazer isso. Dentro dessa perspectiva da mineração, por exemplo, que eu falei, tem que reformar esse modelo, que o Estado pode se sustentar em alguns aspectos de forma mais forte, né, mais firme aí em cima da mineração. Nós não podemos deixar a coisa tão solta assim. Perfeito, Falcão. Cara, muito obrigado por ter aceito o convite. Foi uma conversa muito gostosa, muito prazerosa, muito proveitosa, né? Vou deixar aqui aberto para você, sempre que você quiser voltar, vai estar aberto aqui para você. Se quiser despedir do pessoal também, dar um recado para o pessoal que está em casa aí, deixar um beijo para a Lud, né? Eu estou fora de casa desde o início da semana, tenho que deixar um beijo para a Lud aqui, ó. E para todos que estão acompanhando aí também. Aproveita e segue a gente lá nas redes sociais, lá é @Falcão Patos. São 2 animais, gente, Falcão, Patos. Os Patos é o nome da cidade, né? Patos de Minas. E aí a gente está à disposição para trocar ideias lá, para falar da nossa cidade, do estado de Minas Gerais. Falar um pouco de futebol também, que eu sou torcedor do RT de Patos de Minas, líder geral do dando dor de Campeonato Mineiro. cabeça aí. Rapaz, é isso aí. Bacana, Falcão. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que ficou até agora. Não esquece de inscrever no canal. Quarta-feira que vem a gente volta aqui com o Guilherme Moraes e com o João Santos. Até lá, um abraço.